Pessoal, bom dia então. Vamos iniciar nossa aula de hoje aí, dia 27 de outubro, mais uma aula de laboratório de programação aplicada. No caso da nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo algo sobre programação modular, tá? Finalizando a segunda parte. A programação modular, né, ela é necessária ali quando a gente quer utilizar a interrupção. Além disso, ela tem outras vantagens. Ela é uma ferramenta utilizada para se utilizar a interrupção, mas ela pode ser aplicada para outras coisas também. Então, como que tá aí? Eu começo falando sobre aquelas questões que eu deixei apontadas aí na última aula. Vou apresentar um pouco sobre programação modular, o que é sintaxe por Arduino, alguns comentários e dúvidas que eu tenho recebido aqui sobre o trabalho que está para ser entregue no dia 5. Deixo os slides com material suplementar sobre programação modular e as referências bibliográficas aqui que eu utilizei para estar fazendo a aula. Combinado? Bom, questões das últimas aulas então. Deixei uma sugestão de exercício aí, que foi para o código do exemplo lá da interrupção. O que fazia os seguintes comandos, né? O volatile e o que significava configurar o pino de interrupção como uma entrada do tipo pull-up. Então foram essas duas questões aí que eu deixei na última aula. Bom, vamos por partes. Primeiro vamos ver o que é o volatile, depois a gente vê essa questão aqui do pull-up. Bom, o volatile, então, ele é uma função, na verdade, que você tem nessa programação Arduino, que ele funciona para a gente como um qualificador de variáveis, tá? O que está escrito lá para a gente no documento? Esse tipo de declaração deve ser feita antes do tipo do dado da variável. Então, se seu dado é do tipo inteiro, float ou um caractere, o texto, string, não tem problema. Você deve colocar volatile e o tipo da variável. E o que a inclusão dessa declaração muda para mim? Muda a forma como o meu processador, o compilador, vai entender aquela variável, tá? Aqui tá basicamente, se pegar lá melhor, tá basicamente onde que essa variável vai ser salva. Se ela vai ser salva num registrador, se ela vai ser salva na memória RAM. Em curtas palavras, tá? Essa variável aí, ela vai estar funcionando para a gente similar ao que outras linguagens de programação ela nos daria quando você declara uma variável, que você tem a variável local, que é a que funciona dentro de uma função, dentro de uma parte de código, e você tem a variável global, que é uma variável que você pode acessar ela de qualquer função. Bom, o volatile, ele faz com que a gente tenha uma variável do tipo global turbinada. Por que turbinada? Porque ela vai possibilitar que essa variável seja incrementada mesmo durante interrupções, tá? Então, por isso que é importante declarar uma variável do tipo volatile quando você está trabalhando com interrupção. É para que você consiga fazer a alteração de valores da variável que a interrupção deve alterar, ou da variável que deve continuar contando ou subtraindo, não tem problema. Mas se você precisa de uma variável dentro da função acionada ali pela interrupção, ou que não pode parar o processo devido a uma interrupção, você deve declará-la, no caso do Arduino, como sendo uma variável do tipo volatile. Bom, além disso, por que declarar uma variável como volatile, né? Então, uma variável deve ser declarada como quando seu valor pode ser mudado por algo além do controle da seção de quadro na qual ela aparece, como uma thread paralela. Ou seja, o que vai acontecer? Se você tem uma variável que ela não pode ser interrompida, sua atualização,
ela vai ter um processo. É como se você tivesse um processador dedicado dentro do Arduino para fazer o incremento ou decremento dessa variável. Então você não interrompe isso. O seu código está lá processando a interrupção, o seu processador está processando a interrupção, mas paralelamente ele está atualizando a variável que você declarou ela ali como volatile. Bom, no Arduino só há uma opção para se fazer isso, ok? Você usa a variável do tipo volatile somente para seções, para variáveis que estejam relacionadas à interrupção. Você não tem outro motivo para estar utilizando essa declaração a não ser para variáveis que serão afetadas, que não podem ser afetadas quando o serviço de interrupção for acionado. Então, por isso que eu preciso ficar atento. Se eu tenho um delay, eu preciso de declarar essa variável minha de delay para ela continuar sendo atualizada de forma que eu não interrompa esse processo, tá? Quando a interrupção for acionada. Então, se eu tenho uma interrupção, preciso de ver quais são as variáveis afetadas pela interrupção e quais dessas variáveis eu não posso deixar de parar de atualizá-la. Eu tenho que continuar monitorando, ou o processo daquela variável tem que continuar. Nesse caso, eu vou declará-la como uma variável volatile, ok? Então ela é para a gente uma ferramenta importante que vai nos proporcionar essa possibilidade de criar esse conceito de variável global turbinada, no caso aqui do Arduino, tá? Dos sketches do Arduino. Resistores PUAP. Antes de pensar numa entrada do tipo PUAP, eu tenho que saber o que é um resistor PUAP. E resistores PUAP são resistores usados em circuitos eletrônicos para garantir que a entrada se ajuste em níveis lógicos esperados no caso de dispositivos externos serem desconectados ou conectados. Então, para que eu estou colocando um resistor PUAP? O resistor PUAP ele é um resistor de segurança, de proteção para o meu microcontrolador. Ele vai garantir para mim que eu tenha a tensão aceitável para o meu microcontrolador. No caso do Arduino que vocês estão usando, que é o Arduino Uno ou o Arduino Nano, ele vai garantir que eu tenha na entrada daquele pino, que na ausência de um sinal externo, eu tenha 0 ou 5 volts, ok? Além disso, além de possibilitar esse ajuste de sinais externos, ele também possibilita a interface entre dois microcontroladores. Onde que você tem isso? Por exemplo, no tipo de comunicação chamada I2C. I2C é um protocolo de comunicação entre dispositivos. Então, você pode pegar dois Arduino, um Arduino Uno com um Arduino Nano e fazer com que essas duas máquinas conversem, enxergue uma a outra e conversem, envie dados entre si. Uma forma de fazer isso é utilizando esse protocolo I2C, que é a linguagem de comunicação entre essas duas máquinas. Para se fazer isso, se você pega o circuito eletrônico lá do protocolo I2C, ele tem como proteção esses resistores PUAP, tá? Nesse barramento de comunicação. Então, via de regra, esse protocolo de comunicação, ele tem esses resistores PUAP no barramento de dados e de clock entre as duas máquinas. Então, ele também serve para proteger a comunicação entre máquinas. Basicamente, o que a gente tem aí em torno de circuito? Pensando do modo de vista, o que é a forma errada de se fazer que você não protege? Essa primeira parte do circuito. Você tem aqui, no primeiro caso, quando a sua chave está aberta e esse pino está conectado aqui no seu processador, o nível lógico fica indefinido. Por quê? Ele não está recebendo 0 e ele não está recebendo 5 volts. Ok? Então você não sabe, no final da história, qual é
o valor de tensão que está na porta do seu microcontrolador. Ou seja, a gente diz que para esse caso aqui específico, para a primeira imagem aqui do circuito, que o seu circuito está flutuando. Ou seja, ele pode sumir qualquer valor entre 0 e 5 volts. Já no outro caso, quando o botão é pressionado nesse circuito aqui que ele estava indefinido, agora quando eu pressiono a chave, vou jogar o nível lógico alto, 5 volts, contudo eu não limito corrente, ou seja, o que o processador quiser drenar, ele vai drenar de corrente da fonte, ou seja, eu tenho uma séria chance de queimar o meu processador, o meu microprocessador aí no caso. Qual que é a forma correta de se fazer isso? Colocar aqui um resistorzinho do tipo pull-up. Por que um resistorzinho do tipo pull-up? Quando a chave está aberta, o 0 volts vai passar pelo resistor, vai chegar até esse terminal da chave. Se ele chega até o terminal da chave, ele chega também até o pino lógico a qual você quer monitorar. Em compensação, quando você pressionar a chave, os 5 volts vai passar pela chave e vai chegar sobre esse resistor de pull-up. Ou seja, o nível lógico de 5 volts vai chegar. E por onde está drenando a corrente elétrica? Pelo resistor e não pelo seu pino digital. Pode perguntar, Caio. O que seria esse 0 volts aí? 0 volts não seria tipo nenhuma diferença de potencial? Não, é o seu terra, isso é a referência. Você está mexendo com o circuito CC, o seu GNG. É o ground. Ok? Ele é só a referência. Para o circuito CC que a gente está mexendo, só parte positiva, é o seu zero ali, é o GND, o ground. Ele é o 0 volts. Ok? Então, basicamente, daqui. Internamente, tá? Esse circuito já vem pronto. É só você habilitar que o próprio Arduino, o próprio processador, consegue configurar os transistores internos a ele e configurar as entradas para elas serem do tipo pull-up. Então, você não tem que acrescentar nenhum resistor externo, tá? Para se ter uma entrada do tipo pull-up num pino digital. Basta configurar esse pino para ele ser do tipo pull-up. Então, automaticamente, o processador lá do Arduino, o Atmega 328, ele vai fazer esse chaveamento interno, fazendo com que o circuito adquira essa configuração correta que nós temos aqui, que é o resistor vindo para a gente no 0 volts ou saindo dos 5 volts. Você tem duas formas de fazer esse pull-up aqui. Sim, Cássio. Aí nesse esquemático aí tá pull down, é a mesma coisa? O pull down aqui no caso aqui é porque ele tá ligado ao 0. Para ele ser pull-up aqui, ele troca só de posição com a chave. Entendi. Só vai fazer essa troca. Onde que tá a chave sobe o resistor, onde está o resistor vira a chave. Ok? Então pull-up ou pull down é a mesma coisa. Muda só a posição dos dois. Onde que você tá pegando um ou pegando o outro, ok? Só inverte os dois ali do pull-up pro pull down. Ó, o Google tá querendo já trabalhar aqui também, tirar dúvidas na aula. Pessoal, então essas são as duas dúvidas. O que eu preciso saber? Por que é importante na interrupção, então, eu utilizar um resistor aqui, igual a gente viu lá em cima, declarar a minha entrada com pull-up, para eu proteger o meu microcontrolador, ok? Então, por isso que interrupção normalmente vai vir de um sinal externo. Para que esse sinal externo não danifique meu microprocessador, declaro ele como sendo um pino de entrada, mas em que eu estou conectando internamente um resistor do tipo pull-up. Bom, então essas foram as duas dúvidas aí. Hoje nós entramos agora no assunto da aula de hoje, que é essa questão de modularização ou criação de sub-rotinas. Sim, Cauã? Contestação que eu fiz na última aula. Eu falei que tinha que ter parênteses na ISR, não sei se você lembra. Eu pesquisei e aquilo era específico da ISR. Normalmente tem sim que colocar, mas como ela já não pode receber de forma nenhuma parâmetro nenhum de função, aí eles só não quiseram colocar parênteses lá. Ah, muito bom, tá vendo?
Mas eu não tinha feito errado, porque eu copiei o exemplo da biblioteca. Tá certo? Obrigado, viu, Cauã, pela informação. Muito boa a sua procura pela informação aí, pela dúvida. Isso é importante. Pessoal, questão de modularização. Tá? Aprendam, quem for seguir na engenharia, quem for seguir na área de exatas. E hoje na área de exatas todo mundo programa. Tá? Indiferente o nível de programação, hoje todo mundo programa para quem vai trabalhar na área das exatas. Seja na engenharia, seja na área específica da computação, você vai programar. E modularizar ou criar sub-rotinas é algo super importante para situações em que você tem códigos enormes, complexos. Por quê? Você vai conseguir diminuir e subdividir esse código seu em pequenas partes, tá? Então, o que acontece? Você dividindo fica mais fácil de você corrigir esse código completo e fica mais fácil de você conseguir debugar, verificar onde que o seu código está tendo erro. Por quê? Se você tem uma sub-rotina e tem certeza que essa sub-rotina funciona perfeitamente, você sabe que o problema que você está tendo no seu código não está vindo dali. Então você consegue, tá? Simplificar eu não vou dizer, porque você muitas vezes vai ter que fazer a mesma coisa que você ia fazer, mas você consegue organizar e tornar mais legível para outros programadores e para você mesmo esse código mais complexo. Então, quando a gente vai, os nossos códigos vão ficando super grandes. Então, por exemplo, imaginando a possibilidade que a gente consiga voltar com a aula de laboratório no próximo semestre, na parte prática, a gente vai construir o robô. O robô ele vai ter um monte de funçãozinha dentro dele. Igual, você tem que ter função para monitorar sensor de luz, você tem que ter função para monitorar o sensor ultrassônico. Aí chega lá, você tem 3 sensores ultrassônicos presos no robô. Você vai utilizar essa mesma função de sensor ultrassônico para acionar o sensor 1, para acionar o sensor 2, para acionar o sensor 3. Então você consegue também sim simplificar em termos de número de linhas o seu código, ok? Você não vai ficar repetindo mais trecho de códigos. E o que é a modularização? A modularização é isso que eu acabei de falar. É a divisão do algoritmo, quando o algoritmo ele é muito grande, quando ele é muito complexo, em partes que vão executar tarefas específicas. De novo, no trabalho que vocês me entregaram aí, o trabalho final do primeiro bimestre, que foi aquele, faz aquisição do sensor ultrassônico, faz aquisição dos valores lá do sensor de luz, que é o circuitinho do LDR. Ali você tinha tarefas específicas. Ambas as tarefas, tanto a do sensor ultrassônico quanto a do sensor de luz, poderia sim estar descritas utilizando uma sub-rotina ou um módulozinho para cada uma dessas duas funções. Então você poderia ter a função ou a sub-rotina para o ultrassom, sensor ultrassônico, e para o LDR. Fica atento, porque a gente está falando em divisão de tarefas. Cada tarefa, já que eu tinha 2 naquele trabalho anterior, que era o sensor ultrassônico e o LDR, são coisas distintas. Então, cada tarefa dessa deve ser representada por um único módulo, tá? Ou uma única sub-rotina. Esse módulo, essa sub-rotina, que a gente também vai chamar de função, pode também chamar de função, ele é um grupo de comandos que constitui o trecho de algoritmo que você quer retirar do código principal, tá? Então ele é uma sequência. Eu vou deixar isso claro no exemplo ali, que eu vou trabalhar o exemplo aqui do sensor ultrassônico. O módulo deve ser bem definido e o mais independente possível em relação ao resto do algoritmo. Ou seja, você tem que dar condições que esse bloco de comandos seja executado sem depender de variáveis do código principal. Então, se porventura você está fazendo um trabalho aqui hoje
e fez uma função pronta para o sensor ultrassônico. Você pode copiar essa função ultrassônica e levar para um outro trabalho e passando logicamente os parâmetros de entrada para essa função, ela tem que funcionar e te dar a resposta que você quer, tá bom? Mesmo em outro código. Então ela não vai depender do outro código principal para ela funcionar. É isso que eu quis dizer aqui nesse último ponto. Sintaxe, pessoal. O que você vai fazer? A gente continua fazendo essa declaração aqui de void. Igual eu tenho void setup, eu tenho void loop. Então agora eu vou criar o void, que é a função a qual eu quero criar. E basicamente, eu vou dar um nome para essa função, vou abrir parênteses, abrir chaves e entre as chaves eu coloco uma sequência de comandos, que é o algoritmo que eu quero representar ali dentro. Sim, Caio? O parênteses serve para quê? O parênteses faz parte da sintaxe, é como o compilador enxerga a função. Então, para que seu código, para que o compilador seu ali do processador consiga executar, você tem que passar dessa forma, faz parte da escrita do código. E, além disso, mais à frente, aqui, acho que 1 ou 2 slides para a gente, você vai ver que você pode dar informações nessa função também. Essas informações, esses parâmetros que você passa na função, eles vão dentro do parênteses, ok? Então ele é para dividir ali essas entradas, dados de entradas, vamos dizer assim, da sua função. Pessoal, baseado nessa sintaxe padrão que tem aqui, vou dar um exemplo muito simples, que é o pisca-LED. Isso aqui é retardado, tá? Esse exemplo aqui, ele não faz o menor sentido a não ser a utilização da estrutura de função, de módulo, que é o que eu quero falar aqui. Então, olha, de um modo geral, fiz o void setup, em que eu configuro um pino digital 13 para ser saída, que vai ser onde eu estou conectando meu LED. Crio uma função, isso eu estou fazendo, poderia fazer qualquer coisa dessa função. Chamo essa função de espera. Então, olha, observa, não estou passando informação nenhuma dentro de espera. Por quê? O parênteses de espera está vazio, ou seja, ela é uma função que quando eu chamar, ela vai conseguir se virar sem receber nenhum dado de entrada. E o que essa função está fazendo para mim? Como eu disse, ela é um exemplo muito idiota. Por quê? Ela simplesmente executa para mim um delay de 250 milissegundos. Pronto. Como que eu utilizo isso daqui? No meu looping principal, tá? Então, olha lá, ó, eu mando acender o LED. Em vez de eu passar a função delay, eu estou chamando a minha função espera. Então, quando eu entro aqui agora com espera, ele vai deslocar o meu código, ok? Ele vai sair dessa linha que seria a linha 10, 11, 12 e vai voltar e executar o bloco de comandos que está descrito dentro da função que eu criei. No meu caso, ele só executa uma linha que é o delay de 250 milissegundos. Pronto, ele vai dar esse delay, não tem nada para ele retornar também, porque eu não calculei nada, não medi nada. Acabou os 250 milissegundos, ele retorna para o meu looping principal e vai fazer para mim digital write, vai escrever de forma agora a apagar o LED. Ok? Apaguei o LED, eu chamo novamente a função espera, que vai entrar novamente nela e vai executar o comando de espera de dar um delay de 250 milissegundos. Pessoal, não justifica muito esse comando que eu utilizei aqui de delay. Era mais fácil eu ter escrito aqui delay 250, mas o objetivo aqui é entender o que uma função vai fazer para mim. Aqui eu poderia ter colocado uma sequência de 10, 50 linhas de comando dentro de espera. Além de dar o delay de 250 milissegundos, eu poderia ter mandado ela fazer uma série de outros fatores aqui dentro e outras ações que eu quisesse. Ok? Mas, como é o nosso primeiro exemplozinho, vai de praxe e a coisa mais simples. Só põe 250 milissegundos de espera, desliga o LED, liga o LED, faz o LED piscar para mim, que era o que eu queria. Vou trabalhar um pouco mais essa questão de funções, tá? Em outros exemplos. Se eu não me engano agora, o exemplo é o do sensor ultrassônico. O que eu fiz? Todo mundo lembra de um exercício que a gente fez no bimestre passado, que era simplesmente de fazer a aquisição do sensor ultrassônico? Sim, né? Eu pedi esse exercício em 2 oportunidades.
em um exercício de aula, depois no trabalho final. O que a gente fez? Esse aqui é o código, ok? Que a gente utilizou no primeiro bimestre. Eu defino o meu pino de trig, defino o pino de eco, crio duas variáveis ali, que é a duração do pulso, né? Quanto tempo que ele demorou para ir, e o cálculo e a distância ali que vai me dar a medida em centímetros. Configuro os meus pinos como entrada, como saída, defino o protocolo de comunicação para usar aqui a impressão, né? Para eu conseguir ver. E vou para o meu looping principal. No looping principal, eu faço todo o procedimento para aquisição da minha distância utilizando o sensor ultrassônico. Qual é o procedimento? Coloco o meu pino de saída aqui, a minha saída, né, o trig, embaixo, aguardo 2 microsegundos. Na sequência, eu dou aquele pulso de 10 microsegundos, que é escrever o digital write ali de 10 microsegundos, e vou monitorar. Ao final desses 10 microsegundos, eu torno ele para 0. E vou pegar agora a minha interrupção, né, de quando esse pulso retorna, usando a função pulse in, que é a entrada desse pulso no meu processador. Aqui eu pego o tempo. Qual foi o tempo que esse pulso levou para atingir o obstáculo e para retornar até o meu sensor. Uma vez que eu tenho o tempo, eu aplico o cálculo aqui direto para cálculo da distância, em centímetros. Calculei a distância, eu mando imprimir essa distância aqui no serial monitor. Aguardo 500 milissegundos e repito o processo. Olha, da primeira linha de comando aqui, digital write, até distância, você concorda que essa sequência, esse bloco de código, ele se dedica exclusivamente a acionamento e aquisição e conversão de dados no sensor ultrassônico? Isso não caracteriza para mim um bloco de comandos específico para sensor ultrassônico? Bom, se isso tem essas características, eu posso fazer o quê? Eu posso, para essas linhas, criar então um módulo. Como assim, Lucas? O que eu faço ao lado? Deixo definido o trig, deixo definido o eco, deixo definido aqui as minhas variáveis, a duração e distância, e vou criar agora a minha função para o sensor ultrassônico, que eu chamei ela de ultrassônico. De novo, eu ainda não estou passando parâmetro nenhum para minha função. Nem para receber, para ela funcionar, nem para ela me retornar. Ela está fazendo isso para mim indiretamente. Sim, Caio? Você pode declarar a função assim antes de declarar o módulo dos pinos com input e output? Pode. Essa ordem aí não vai afetar em nada, não. Você pode, inclusive, declarar ela depois do void loop. Entendi. Ok? Então, pessoal, o que eu fiz? Todo esse bloco de comandos que a gente viu nesse primeiro código aí da esquerda, que começou em digital write até distância, eu passei para o sensor ultrassônico aqui, ó, void ultrasonic. De novo, abre parênteses, fechei parênteses, o bloco de comandos que vai ser executado por essa função, por esse módulo, por essa subrotina, começou com essa abertura de chaves e encerrou-se com esse fechamento de chave. Ops. Configurei. Aqui ficou pequeno esse negócio aqui que eu não vi não. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Só um minuto. Aqui, ó. Eu vou deixar aqui que eu vou conseguir ver quando eu estou expandindo, tá perdendo. Então, olha. O que eu fiz? Deixei o void setup configurado. Aqui, né? Isso aqui, ó. Deixei o void setup configurado da mesma forma. E o meu looping principal, que agora tinha esse monte de informação aqui, que ia da linha 15 até a linha 27, passou a ser constituído apenas por 3 linhas. Então, se você pega o código principal para analisar, o que ele fala? De cara, ele chama a função ultrassônico. Quando ele chama a função ultrassônico, ele vai escrever porta digital baixa, deixar 2 milissegundos, escrever porta digital em alto, aguardar 10 microsegundos, tornar essa porta digital, desligar ela, né, deixar ela baixa, medir o tempo de duração do pulso, fazer a conversão de distância, salvando isso na minha variável distância, salvando isso na minha variável duração.
Tudo isso foi executado quando eu chamei aqui na linha 27, ok? A função ultrassônico. Então aqui eu consegui atualizar a minha variável distância. Uma vez que eu já consegui que a minha função foi executada e minha variável foi atualizada, o que eu vou fazer? Simplesmente mandar imprimir o valor de distância lá no serial, no monitor serial, aguardar 500 milissegundos e mando repetir novamente aquela função. Vejam, olha como o void loop era complicado, olha como o void loop ficou simples, ok? Observem isso daí. Agora imagina um robô que tem um monte de sensor para ser analisado, um monte de rotina para ser executada. Então a divisão em módulos, ela facilita em muito para mim essa organização do meu código principal. Sim, Ian? Ô Lucas, você citou um exemplo antes de, por exemplo, alguma coisa que tivesse 3 sensores ultrassônicos. Aí, nesse caso, tipo, a gente ia poder usar essa função. Você pode usar essa função dentro de um for, por exemplo. Tá, mas é porque vão ser 3 sensores diferentes, né? Então eles vão ter 3 entradas e saídas diferentes, né? 3 pinos diferentes. Ok, sem problema nenhum. Você vai ver como fazer isso agora, no próximo slide. Caio, pode perguntar. Tá. Eu te respondo isso no próximo slide, tá, Ian? Tranquilo. Caio. Uma variável que eu declaro dentro de ultrassônico, o nome dela fica restrito a ela? Eu não posso puxar ela fora, não? Em outra função. Como é que é? Repete sua pergunta, por favor. Tipo, se eu declaro uma variável dentro de void ultrassônico, ela é restrita a esse void ultrassônico? Olha, vai depender muito da linguagem de programação que você utiliza. Se você está utilizando, por exemplo, Python, quando você entra numa função, apesar de eu ter essa variável duração e distância fora dessa função que eu criei, lá dentro o Python difere duração, a variável duração que está dentro da função, da variável duração que está fora. Por quê? Na linguagem de programação Python, se você entra numa função, você trabalha só com variáveis locais. Se você está fora daquelas variáveis, você está com outras variáveis locais, indiferente essas variáveis ter nomes iguais ou nomes diferentes. No caso do Arduino, pelo que eu entendi aqui de todos os exemplos que eu vi, ele não faz distinção sobre isso. Então ele considera que a variável que eu tenho dentro da função é a mesma variável que eu tenho fora da função. Então ele não faz essa distinção entre variável local e variável global. Tá? Isso é até mesmo pela forma como eu entendo aqui de Arduino, como ele é algo para ser de introdução à programação, para pessoas robistas que não têm uma formação em programação. Quanto menos eu especificar isso na minha linguagem, mais fácil de usar a minha linguagem ela será. Então, com o intuito realmente de facilitar, eu imagino que o pessoal, ao criar esse compilador aqui, deu essa simplificada aí no processo. Ok? Então, Lucas, mas tipo, isso foi para uma variável que você declarou fora. E se você declara lá dentro? A mesma coisa? Eu até no próximo exemplo eu faço isso. Espero que não, viu, Caio? Quando você declara essa variável dentro da função, eu espero que ela fique restrita à função e não fora da função. Se você declara dentro da função, ela não consegue sair da função, ela vai ficar restrita à função. Até aqui, ó, no próximo exemplo, deixa eu só voltar aqui, full presentation. Aqui eu já faço desse jeito, tá vendo? Eu declaro float duração e declaro float dist. Então essas duas variáveis aqui agora, imagino eu não fiz esse teste, mas eu imagino que eu não vou conseguir acessar os valores obtidos por ela se eu chamo, por exemplo, queira usar essas variáveis, né? Duração e dist dentro do looping principal. Então isso não seria possível. Se ela foi criada dentro da função, ela vai ficar restrita à função. Tô falando bobagem, Cauã? Na teoria, o slot de memória que é usado para ela é descriado logo depois que você sai da função.
É descriado, né? Ele é eliminado. Justamente. Sim. Ele é apagado, então por isso que você não consegue acessar. Pessoal, aqui nesse slide, o que eu tô querendo fazer? Passar e receber valores. Olha, eu tentei deixar a coisa mais simples possível só para vocês entenderem. O que muda? Aquele parêntese que até então eu estava passando ele vazio, eu posso passar uma variável externa que está vindo para mim de um outro lugar. Então eu falei, olha, essa variável eu preciso processar ela lá dentro da minha função que eu estou criando, dentro da minha subrotina. E também dentro dessa função, eu quero resgatar determinado valor. Ou seja, o que eu fiz? Essa variável aqui, ó, esse 0,343 aqui da conversão para centímetros dividido por 2, eu desloquei essa operação de divisão para o meu looping principal. Então eu chamei isso como uma variável K, que é a conversão para centímetros, que é o 0,0343 dividido por 2. Por quê? Para eu ter um dado de entrada para poder passar para a minha função. E agora eu quero receber e salvar numa variável externa a distância calculada lá pela minha função ultrassônico. Então eu estou guardando agora um valor, ou seja, ultrassônico recebe K e me retorna distância. É isso que essa linha aqui está falando para mim, ó, essa linha destacada. Ele recebe um parâmetro K e me retorna um valor que eu, Lucas, escolhi salvar numa variável chamada distância. Sim, Marota? Mas se você está retornando na variável distância, você não tinha que colocar o tipo da variável distância lá no... Ao invés de void ultrassônico ser float ultrassônico, o que for? Como é que é? Desculpa? Lá na função, quando você declarou a função, já que você está retornando na variável distância, você tinha que colocar o tipo da variável. Pois é, olha aqui que eu coloquei isso, Cauã. Lá na linha 4, eu declaro que a minha variável distância que está do lado de fora, ela é do tipo float. Lá dentro da minha função, primeiro, eu falo que a variável que eu vou receber, ela já é do tipo float. Crio as minhas variáveis internas da função, duração e dist. Observa que eu estou usando variáveis diferentes do que eu tenho do lado de fora. Fiz o meu processamento, calculei a distância, que agora aqui internamente eu chamo ela de dist, mas dist foi criada para mim como uma variável do tipo float. Quando eu peço para retornar dist, eu estou pedindo para retornar para mim uma variável do tipo float. E essa variável do tipo float está sendo salva em algo que eu também criei do tipo float. Ok, Cauã? Ok, eu acho que eu tô confundindo. Pra mim tinha que trocar esse void por algum tipo do que você ia retornar. Não, é desse jeito aqui mesmo. É isso mesmo. Sim, Caio. Você tem, por exemplo, se você tivesse duas constantes de entrada, float K e float T. Você passa uma na frente da outra. Naquela linha que você coloca distância igual ultrassônico K, você teria que pôr o T também? Ou é só a constante que você quer trabalhar? Em qual linha que você está referindo, por favor, primeiramente? Aquela lá embaixo no void loop. Aqui? Distância igual ultrassônico K. Não, se sua função tem duas variáveis de entrada, você tem que passar duas variáveis de entrada. Lá dentro você recebe essas duas variáveis de entrada e trabalha ela de acordo com a necessidade do seu bloco de comandos, que seria isso aqui. Então, ó, esse bloco de comandos aqui vai usar essas duas variáveis que você recebeu. Não me interessa como. Vai depender da sua lógica de programação. Mas se você declara que o ultrassônico recebe uma variável float K e recebe uma variável float T, você tem que usar essas duas variáveis lá dentro. E tem que passar aqui embaixo, quando você chama, você teria que passar K e T para a função. Ok? Sim, Davi? Eu entendi como é que usa essa função, só que eu acho que eu não entendi o motivo de declarar float K, eu não entendi. Ué, é o tipo de variável que você vai receber. Sua função recebe que tipo de variável?
Você tem que especificar isso aí. Você declara lá, você quer receber um número, o cara tá passando uma letra? Sim. Mas o que eu tô dizendo é, tipo, pra que eu vou usar isso? Eu não tô entendendo. Para organizar seu código. Aqui tá sendo um exemplo. Na necessidade do seu dia a dia aí, você vai ter que simplificar. Olha o código como é que ele era. O meu looping principal era isso aqui tudo, ó. Eu simplifiquei isso aqui tudo em 3 linhas, olha aqui. Agora imagina que esse código seu, em vez de ter 2, 3, 5, 6, 7 linhas, ele tenha 400 linhas. Não é mais fácil dividir isso num monte de sessões, não? E você analisar isso depois, futuramente, sessão por sessão, o que cada bloco ali deveria fazer? Ô Lucas, essa parte do void ultrassônico desse slide da direita que você tá vendo aí, eu entendi perfeitamente. O que eu não entendi é a parte do K mesmo. Eu não entendi. Aqui eu só tô demonstrando, Davi, o objetivo é, você pode informar uma variável de entrada na sua função e retirar algo da sua função. No caso, aqui não faz muito sentido porque o K ele é uma constante. Mas imagina que esse K seu está variando a cada instante. A cada instante você calcula esse K aqui, ó. Imagina que esse K ele é 0,03, tem um vezes T aqui, ó. Você concorda que a cada instante isso é de um valor diferente? Ah, agora entendi. Então aqui agora eu tenho um número só. Mas você pode ter, ao ter que atualizar esse número que você está passando para a função a cada instante. Então, a cada instante você está passando um número diferente para a função. Então, por isso você põe uma entrada lá, ok? Arthur. Eu não entendi o que você fez quando você retornou dist. Pra que você fez isso? Porque de todas as variáveis que estava dentro da função que eu criei, somente a variável dist é que eu vou estar utilizando ela do lado de fora dessa função. Ah, entendi. O resto era só precisava deles ali momentaneamente para calcular dist. Agora, o valor dist eu vou usar ele para me tomar uma decisão lá fora desse looping, fora da função. Ok? Então por isso que eu retorno só dist. O resto é desnecessário para mim. Beleza. É que eu não tava lembrando disso, não. Ok. Davi, a mãozinha ficou apertada aí, sinalizando para mim. Pessoal, a aula de hoje era sobre isso, como utilizar funções. O que acontece? A gente... só terminar esse exemplo aqui, eu esqueci desse slide, tá? A interrupção, ela é uma função, ela tem... Calma, deixa eu só explicar esse slide aqui. O exemplo interrupção, que esse exemplo aqui, ele é do slide... Um slide da aula anterior, tá? Ele foi o último exemplo que eu coloquei no slide anterior. O que a gente fez? Na verdade, você manda escrever, ok? Porém, quando a minha interrupção é acionada, ela executa para mim uma subrotina. A subrotina nós vimos como criar ela. E eu tenho que informar na interrupção qual é a subrotina que vai atualizar. Para esse exemplo aqui, que também é um exemplo simples, ele só muda o estado, essa variável estado. Ou vai colocar ela alta ou coloca ela baixa, ela inverte. Então, se está alto, vai passar a ser baixo, se está baixo, passa a ser alto. Ok? Mas aqui eu tenho, porque na última aula isso aqui ainda não tinha sido explicado. Então, esse void blink, isso é uma função que é chamada pela interrupção, quando o sinal externo sinaliza, olha, chegou um dado, ou chegou alguma coisa, aconteceu algum evento, a função precisa ser executada. Quando a função precisa ser executada, sendo essa que está projetada aqui, essa variável state, se ela armazenava o valor high, ela passa a armazenar então o valor low. Se ela estava armazenando o low, ela passa a armazenar o valor high. Ela simplesmente vai fazer esse chaveamento dos bits aí, bit alto ou bit baixo, e lógico que isso está sendo usado aqui na escrita no pino do LED, fazendo o meu LED acender ou o meu LED apagar à medida que esse dado, esse sinal externo provoca uma interrupção. Então, se chegou uma interrupção, meu LED podia estar apagado, eu vou mandar acender o LED.
Chegou uma outra interrupção, eu mando apagar o LED. É basicamente isso que eu estou fazendo com essa interrupção. Ok? Cauã, você ia perguntar? Sim, Lucas. Eu mandei 2 imagens só para exemplificar o que eu estava falando. Acabei de testar no Arduino o que eu tinha te falado agora há pouco. Distância, void, calculou, cálculo, int_k. Sim, foi só um exemplozinho para testar. Ok, mas... E olha, ele deu erro, tá vendo? Aí eu troquei o void por float. Aí a compilação fechou. Float, cálculo, int. Ô, Cauã, eu vou precisar verificar isso. Eu preciso verificar isso porque todos os exemplos que eu vi, eles estão usando void. E não float, como você colocou aqui. Você só usa void quando você não vai receber, retornar a função. Quando a função não tem return. Ok, não. Você usa... Eu entendi sua colocação aqui, sim. Agora, só checar nos materiais isso que você está falando, ok? Mas, pela sua experiência que você tem, pessoal, fica atento no que o Cauã falou. Os exemplos que eu usei pode ter fonte errada ali no que eu peguei. Então, se eu estou utilizando algo que vai me retornar o que o Cauã falou, é que em vez de eu declarar essa função como sendo um void, ela passa a declarar o tipo. Então, se eu estou retornando dist, e dist ela é do tipo float, eu substituo o void por float aqui. Ok? Isso ficou claro nas 2 imagens que o Cauã contribuiu aqui com a gente. Ian, pergunte. Ô Lucas, você pode voltar naquele último slide que você tava? O do tem interrupção? É. Sim. Então, isso aí vai fazer o LED ficar alterando estado, né? High ou low. Isso. Tá, essa mudança vai ser perceptível, assim, tipo, tem um delay para mudar esse estado? Ou, tipo, você tem... Quem está gerenciando isso aqui para você nesse código é a interrupção. Se a sua interrupção chegar numa frequência muito alta, você não consegue perceber. Mas se sua frequência aconteceu agora, daqui 5 segundos acontece uma nova interrupção, você vai ver tranquilamente esse LED piscar. Mas quem está fazendo esse... Tem como eu definir, tipo, se eu quiser dar um delay de 500 milissegundos? Aí tem, você poderia entrar com esse delay ali dentro do looping principal, mas não é o objetivo desse código aqui. Aí você está mudando o objetivo do exemplo. Ok? Mas sim, você pode entrar com delay aonde você deixar. Não é o objetivo desse exemplo que está aqui da interrupção. Porque quem está nesse exemplo aqui, quem está administrando, se o LED acende, se o LED apaga, indiferente tempo, é a interrupção. A interrupção é acionada, o LED acende ou o LED apaga. Sim, entendi. Entendeu? Essa interrupção é esse void blink? A interrupção tá aqui, né? Quando você configura um pino para ele ficar monitorando a interrupção. Ah, tá. Então, se o sinal que chega nesse pino, ele mudou ali de baixo para alto ou de alto para baixo, no nosso caso aqui a gente configurou como change, então qualquer mudança que você tem de 0 para 1 ou de 1 para 0, ele entende como uma interrupção e vai chamar essa função void blink. Alterou o void blink, se altera o estado, alterando o estado você vai acender ou apagar o LED dentro do looping principal. E ele começa como low? Ele começa como low, porque você declara ele aqui como LED apagado, tá vendo? Uhum. Então se não chegar interrupção nenhuma nesse negócio seu LED sempre vai permanecer apagado. Entendi. Entendeu? Entendi. Pessoal, deixa eu fazer um comentário aqui que está terminando o horário da aula. Ih, gente, faltou aqui compilar um negócio. Espera só um minuto. Acho que eu fiz um negócio errado aqui. Não fiz não. Tá aí pra cima. Desculpa. Na verdade, eu inverti a ordem aqui de 2 slides. Ok. É isso aqui, ó. Tá certo. O que é? Comentários sobre o trabalho. Surgiram algumas dúvidas sobre o trabalho. Eu reimplementei o trabalho também no Tinkercad e vi alguns problemas. Quais são os problemas? Davi, está relacionado ao seu problema de não conseguir levar o servo a 180 graus. Tá? Caio,
você já até sinalizou qual é o problema. Foram os dois que entraram em contato comigo por e-mail. Qual é o problema? O servo precisa trabalhar numa frequência de 50 Hz. Ok? O que acontece? Eu até olhei para configurar essa frequência do PWM em 50 Hz. Se fosse algo mais simples, simplesmente mudando uma configuração de registrador, eu ia pedir para vocês fazerem. Mas o procedimento ele é muito mais complexo do que alterar um valor de registrador. Desse modo, eu vou liberar o uso da biblioteca servo.h. Então, em vez de você ter que gerar o PWM a partir do zero, você pode utilizar a função servo.h, porque lá é dado um tratamento no PWM para que a frequência do PWM fique nos 50 Hz. Ok? Então, para esse trabalho, visto o problema que nós temos para gerar a frequência de 50 Hz do PWM, podem utilizar a biblioteca servo.h para fazer o acionamento de ângulo no servo motor. Por quê? Porque foge o escopo do objetivo do trabalho, que é estar utilizando o servo motor. Se vocês vão ter que fazer pensar em toda a solução que está implementada já na biblioteca, o trabalho aqui meio que perde o sentido, ele foge do escopo. Então, por esse motivo, estou liberando o uso da biblioteca servo.h. Outra função, agora qualquer outra função, Caio, tipo a função map, ela não está liberada para uso. Então você vai ter que fazer a conta da regra de 3 ou a interpolação, seja como você queira chamar. Outras funções prontas do Arduino não está liberado o uso. Outra dúvida, que eu sei que vai ter gente que vai escorregar nisso daqui. Trabalhe o circuito para uma aplicação experimental e não somente simulação. Por que eu estou falando isso? Vai ter coisa que vocês vão colocar no Tinkercad que vai funcionar na simulação, mas que se você levar para o protoboard, fizer a montagem que está no Tinkercad no protoboard, seu circuito vai pegar fogo. Então pense o seu circuito eletrônico para uma aplicação prática e não simplesmente fazer com que a simulação funcione. Então certifique-se de que o seu circuito eletrônico pode ser montado na prática. Davi, só um minuto. O Caio tinha levantado uma outra dúvida, porque na biblioteca tem 2 microservos, um pretinho e um azul. Vamos todo mundo padronizar aqui de usar um microservo azul, ok? Todo mundo utilizando um microservo azul. E são só essas informações mesmo. O resto aqui, já volto em você, Davi. Eu deixo material suplementar que traz algumas informações sobre essa programação modular e a documentação do Arduino lá, que lá você tem a explicação para a função return aqui, que está no final do código, onde a gente passa aqui, ó. Espera aí, só sair. Aqui, ó. É a função delay, e você tem lá esse return aqui, que inclusive faltou um R. Ok? Davi, pode perguntar. Como que a gente pode ter certeza que não vai dar problema? Pesquisando. Agora vocês vão ter que pensar mesmo e pesquisar. Agora é pesquisa, é parte do trabalho. Vocês vão ter que pesquisar e pensar em cada parte do circuito ali, o que vocês têm que fazer, né? Tanto na questão de acionamento quanto de leitura. Agora é pensar. Ok? Agora é a responsabilidade da dupla pensar. Cássio. Então, o que acontece? Se eu botar o include a biblioteca, já vai fazer a correção dos 50 Hz lá que você falou, né? Sim, aí você... Isso, aí você pode ver como usar essa biblioteca, que você vai passar direto lá o valor de ângulo. Eu já fiz a programação, circuito e tudo. Aí o meu servo motor só começa a começar a girar quando meu PWM é igual a 63. É normal? Não. Não é. Primeiro, você não tem PWM. Você não tem PWM mais. Quem está gerando esse PWM para você é a biblioteca servo.h. A única informação agora que você vai passar para ela é qual o valor de ângulo que ele deve gerar. Beleza. Então é algo bem mais simples e direto. Ok? Ok.
Então, beleza. Pessoal, alguma outra dúvida? Ô Lucas, eu tinha uma dúvida, mas eu queria tirar ela com você depois do fim da aula. Tudo bem. Pessoal, alguém tem uma outra dúvida? Pessoal, estão liberados aí, então. Até quinta-feira, então. Um abraço a todos. Falou, Lucas. Falou, Lucas. Tchau, Lucas. Tchau, gente.